Conectada agora com a série Sete Padrões Sabotadores que causam ansiedade, que desencadeiam em ansiedade. E hoje estamos no nosso quarto episódio. Sim, é uma série de 7 episódios, onde eu estou falando para vocês cada um dos fatores os que mais acontecem, que as pessoas sofrem muita ansiedade e que repetem sem perceber, porque são padrões sabotadores que já estão presentes no sistema familiar de cada um. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Andréia Rocha e nesse perfil eu ajudo você a viver uma vida em flow e a gente começa trabalhando com essa base sistêmica que é o que trouxe a gente para essa vida, o que trouxe a história que veio antes de nós. Então, quem foram as pessoas, o que elas viveram, como elas viveram e o quanto isso influencia ainda nos meus dias, nas minhas decisões, nas minhas limitações, na minha coragem e quanto eu olhar e honrar para cada um deles que vieram antes pode me ajudar na vida atual com as minhas dificuldades atuais. Então, hoje, no nosso quarto episódio, nós vamos falar do padrão repetição familiar. Só para recapitular, se você é novo, nova aqui, nós já estamos no quarto episódio. No primeiro episódio, nós falamos sobre a salvadora, aquela que tem necessidade de estar sempre ajudando pessoas, se coloca em risco por causa dos outros. Boa tarde, muito bem-vinda. Então, se coloca em risco por causa de outras pessoas, se ela também se machuca, acaba se machucando, entrando em confusão, e sempre fala depois, no final né, dessas atrapalhadas todas, sempre ela vai falar por que que eu fui inventar isso, por que que eu fui me meter nessa história, essas pessoas nem ligam para mim, é uma tristeza muito grande. É um desgaste muito grande e com certeza isso gera ansiedade. Se você perdeu esse episódio, você pode ir lá no feed e procurar o episódio A Salvadora, tá? O segundo, lealdade invisível. Aquilo que você traz que te limita de ser algo além do que o seu pai e sua mãe foram para você. Então, sua família foi até um certo patamar, desbravou até um certo ponto e travou em um lugar. Você travou não, né? Eles foram até onde eles puderam, o tanto que eles puderam, mas você agora na sua vida vai até esse ponto e trava. Você não dá um passo além. Então, se você perdeu esse episódio, você vai procurar no feed o episódio 2 chamado Lealdade Invisível. No terceiro episódio, que foi ontem, sempre meio-dia a gente está se encontrando, tá, gente? No terceiro episódio, que aconteceu ontem, a gente falou sobre o autoabandono. Já não bastando o que a sua criança interna registrou, de quando você, né, na sua infância, registrou de a mamãe faltou, a mamãe trabalhava fora, o pai não dava atenção, chegava em casa alcoolizado, era muito agressivo, tinha muita briga, minha mãe só estava sempre envolvida com as coisas do pai, não olhava para mim. Quem me criou foi minha avó, quem me criou foi meu tio, foram meus irmãos. Então, a criança registrou isso como abandono. Ela cresce nos dias de hoje, ela vai para os dias de hoje para lidar com as pessoas e ela não se prioriza, ela não consegue falar não para as pessoas, ela não consegue impor limites, ela acha que ela não pode atrapalhar ninguém, que a opinião de todo mundo é mais importante que a dela, e muitas vezes ela guarda ideias brilhantes debaixo do colchão e não tem coragem de mostrar as ideias dela pro mundo. Isso é autoabandono, a gente vai corrigindo isso. Primeiro aqui com a clareza no nosso pensamento de que isso existe, que eu tô passando por isso na minha vida, então eu trago primeiro luz para isso tudo e aí depois a gente começa a dissolver essas sensações que aconteceram. Hoje nós vamos falar o quarto episódio. Claro, o terceiro também está lá no feed. Você vai encontrar ele como autoabandono. Lá no feed você encontra, você pode mandar para as pessoas que você ama, você pode falar, olha, tem um curso gratuito acontecendo, é gratuito, é no Instagram, tá facinho de achar, né? É fácil de compartilhar. Manda para as pessoas que você sabe que precisam e não tem condição. Às vezes a pessoa não tem condição financeira, né, de fazer um curso, não tem condição porque não tem tempo. Põe lá enquanto está dirigindo, vai ouvindo, né? Vai tá lavando uma louça, tá ouvindo. Aí ali umas fichas vão caindo, a pessoa vai percebendo que tem outras pessoas passaram por aquela dificuldade, se outra pessoa passou, ela também consegue. É assim que a gente ajuda as pessoas sem se envolver nos dramas da pessoa, né? Então a gente tem que saber a forma correta
de também ajudar as pessoas sem cair também no padrão da heroína, que é o nosso primeiro padrão aqui, inclusive é o que mais a gente corre o risco, né, de cair nele. E aí, então, hoje a gente vai falar sobre repetição familiar e, obviamente, esse vídeo também vai ficar gravado. Eu estou recomendando para todos vocês que estão fazendo essa caminhada aqui junto comigo, vamos até o final, siga até o final. No final dessa saga que vocês vão, dessa série, vocês vão desbloquear um presente muito importante para vocês, vocês vão gostar muito e vai ser muito, muito útil mesmo para a vida de vocês, tá? Então, fica aqui até o final, né? E no 7º episódio eu vou desbloquear para quem chegou até o final essa série, tá? Esse presente. Então vamos para o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre repetição familiar. O que é isso? É bem sugestivo, né, o nome, mas ele acontece de um jeito tão sutil que muitas vezes ele, às vezes a gente pensa assim, nossa, o urubu, né, tá morando na minha cabeça, não é possível que eu tenho esse azar, né? Não é possível que só comigo acontece isso, né? E não, Alecrim Dourado, não é só com você que acontece isso, mas eu vou contar aqui, né? Às vezes você fala assim, nossa, Andréia, eu saí da minha casa justamente porque eu não suportava a minha mãe. Ela metia o bedelho em tudo na minha vida. Eu colocava uma roupa, ela falava, essa roupa tá muito cavada. Eu penteava meu cabelo, ela falava, esse cabelo tá inadequado. Eu ia falar uma coisa, ela falava, você não pode falar assim na frente dos outros. A minha mãe só me criticava. Aí eu saí da minha casa, fui pro trabalho e quando, né, eu fui morar sozinha e quando eu tava lá no meu trabalho, adivinha? Mudou a gerência e a mulher que chegou, ela parece a encarnação da minha mãe. Ela fala tudo que minha mãe falava pra mim. É um saco. Eu tenho que lidar com aquela mulher, pior que ela é minha chefe direta. Eu lido com ela todo santo dia. E ela vem e ela me enche o saco e é muito difícil, não sei o que, eu quero mudar de emprego. Aí mudou de emprego. Aí ela mudou de emprego, né? Uma história aqui, mas é raro, mas acontece muito, né? Aí ela mudou de emprego e adivinha? Mudou de emprego e ela vai de carona sempre com uma pessoa. É uma colega de trabalho, não é mais uma chefe. E ela sempre vai de carona, ela precisa dessa carona porque, né, fica mais fácil para ela. E essa carona, ela é ótima, ela é fofa, ela é gentil, ela é agradável, ela é prestativa, só que tem um problema, Andréia. Ela sempre que pode, ela me critica. Ela fala: "Por que que você veio com essa blusa? Por que que você não compra uma blusa tal em tal loja? Você já tentou?" Então ela fala de um jeito escondido, ela não parece uma crítica, parece uma sugestão, parece uma crítica construtiva, né? Ela vai lá e fala assim: "Viu, por que que você não faz umas hidratações no seu cabelo? Por que que você não faz escova no seu cabelo? Por que que você não faz isso, não faz aquilo?" Então a pessoa ela vai aguentando aquilo, aguentando aquele estresse, porque agora ela depende da mulher, né? Da mesma forma que quando você estava na casa da sua mãe, você aguentava sua mãe te enchendo o saco, porque você dependia, a casa era dela, a comida era ela que colocava na mesa, ela que cuidava, inclusive quando você precisava fazer algumas coisas, era ela que te ajudava, mas você tinha que engolir aquele sapo, né? Engolir entre aspas. O que que é? Isso é uma repetição familiar. As pessoas pensam que a repetição é só, né, aquilo que vem na ancestralidade. Mas eu quero trazer isso claramente porque muitas vezes, quando a pessoa trata de ancestralidade, ela vai ter uma tendência maléfica de ir olhar para a ancestralidade dela, mas ela pula os pais. E na verdade, é sobre os pais que a gente tá, é por causa do que a gente registra internamente, sobre o que a gente pensa dos pais, que é mostrado os resultados que a gente tem na nossa vida prática. Você quer saber como está o relacionamento de uma pessoa? Olha para o relacionamento dela com os pais dela. Você quer saber como está a vida financeira de uma pessoa? Olha para o relacionamento dela com os pais dela, os dois. Você quer saber como está a saúde de uma pessoa? Olha para o relacionamento dela com os pais dela. A pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, ela vai falar assim, ó, nossa, tá tudo fluindo na minha vida, mas tem uma área que não flui. Você vai encontrar que tem uma trava que ela tem relacionada ao pai ou à mãe. Em geral, é uma crítica, é uma não aceitação, é uma
É um sentimento que o pai precisa pedir perdão para ela, ou que a mãe precisa pedir perdão, que os pais foram insuficientes. Então, fecha isso aqui, no final eu vou falar algo sobre isso ainda, tá? A gente hoje não vai se estender muito, tá? Mas só para vocês pegarem. E na ancestralidade, o que que a gente vai ver? Sim, padrões de doença. Tem uma genética, sim, que traz. Então, uma pessoa lá atrás, né, veio e tem uma doença que mora nessa família, que pode ser um câncer, pode ser um diabetes, né, pode ser aquela doenças emocionais, pode ser distúrbios emocionais, distúrbios. Gente, vocês me ouvem bem? Porque eu coloquei aqui hoje para esconder, mas eu já me arrependi de ter colocado aqui assim embaixo o microfone. Mas só escreve para mim, por favor, se dá para ouvir bem, ou se tá meio abafado, ou se quando eu me mexo, né, tá chiando. Daí qualquer coisa eu subo ele aqui um pouco. É, então, esses padrões, essas, né, doenças, moram às vezes no sistema. Aí, obrigada, Valéria. Moram no sistema. E daí significa o que, André? Como é que rompe? Como é que rompe um padrão, né, de uma doença e tal? A gente faz esse movimento de forma sistêmica. Então a gente abre uma constelação familiar, mas depois de muita análise, tá? Muito olhar o que está por trás, a gente abre uma constelação familiar e vai descobrir o que está por trás desse sintoma. Porque a doença é um sintoma que está sendo manifestado aqui nessa família. Então, de tempos em tempos, ela aparece. Então, em geral, não é que a família inteira teve câncer, até acontece, né? Não é que a família inteira tem problema no fígado, a família inteira tem problema nos olhos. Às vezes é assim, ó, uma pessoa na família tem um problema fortíssimo nos olhos. Aí eu falava, ué, de onde veio isso? Ah, o pai tinha, o vô tinha, o bisavô tinha. Mas se ele teve 6 filhos, por que só um tem esse problema? Né? Então, isso é uma amostra de que tá se repetindo, e quando a gente encontrar o que está por trás desse sintoma, muitas vezes essa pessoa pode encontrar a cura, pode ser que agora que a causa emocional foi removida e a causa espiritual, agora o tratamento físico pode fazer efeito, de repente era um remédio, eu já fiz de tudo, não sei o quê. Você vai lá, faz um movimento sistêmico, tenta o mesmo tratamento e agora dá certo depois que você trabalhou essa outra parte, tá? Então tem uma outra coisa também. O que mais pode vir sem ser doença, Andréia, que pode vir assim da ancestralidade, que pode ser uma repetição familiar. Vou falar mais duas, tá? Vou falar uma bem polêmica depois. Então, uma que pode vir também é, por exemplo, um padrão de que toda mulher é amante. Toda mulher é amante. Então vem assim, daí aconteceu em algum momento, teve um motivo. E aí sempre tem alguém da família que ela cai nesse negócio. E às vezes você vê, eu posso falar isso, gente, com muita propriedade, porque eu conheço muitas pessoas, não só alunas minhas, mas até colegas de trabalho, que às vezes acaba nessa espiral, sabe? Entra nesse negócio e ela assim, ó, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é inteligente, ela é bonita, ela é bem-sucedida e ela não consegue ter relacionamento que não seja com um homem casado. Ela tenta, ela fica sozinha, quando vai ver, quem procura ela é só o homem casado. Sempre que ela fala dela, chega pra mim e fala assim: poxa, André, não é possível, eu só atraio homens que são indisponíveis. Eu atraio esse tipo de. E eu não quero mais isso. Já vivi, já me apaixonei, já me joguei nisso, já saí disso, já fui exposta, já fui amaldiçoada, inclusive, mas eu não sei, as coisas acontecem dessa forma. E isso pode ser padrão, daí a gente vai encontrando no genograma, que é um trabalho bem lindo que é feito, na verdade. E aí tem toda uma cura do feminino para acontecer, todo um movimento ali de inclusão, inclusive, também, né, para se trabalhar, e aí essa pessoa consegue, né, romper. Só tem uma forma de romper um padrão. Só existe uma forma de romper um padrão de repetição, um padrão familiar, um padrão de sabotagem, de sabotador, de a salvadora, a lealdade, o autoabandono, rompendo rompendo. Eu sei que parece redundante, mas de verdade é você fazer algo diferente. Não tem outra coisa além disso. Poxa, André, eu vou olhar que todo mundo fez isso no meu sistema e eu não tenho o que fazer e eu vou.
Não, você vai continuar então, né? Você vai passar, você vai continuar nessa lealdade, seguindo o que todo mundo fez, e ok, quando você partir, outra pessoa no seu sistema vai olhar para isso. Talvez sua filha, talvez sua sobrinha, alguém futuramente no seu sistema vai olhar para isso. Então, o chamado da gente agora é: se você tem a oportunidade, se você tem essa chance de fazer algo pelo seu sistema familiar, e outra coisa, você não tem muito que, você não tem paz. Parece que uma coisa te incomoda, você não fica em paz. Por quê? Porque você tem possibilidade de fazer aquilo. Sabe quando fala assim, né, que é, é, como que fala? Deus não dá o frio como que fala? O frio maior que o cobertor? É assim, você percebe que você pode fazer algo, mas você decide que você não vai fazer. Você não vai ter paz. Então você vai lá, pode até, a gente pode desistir um pouco, né? Recuar, falar, não, não aguento mais, eu não quero mais isso. Mas a gente volta e a gente vai trabalhar em direção àquilo. Sempre que a gente puder fazer coisas melhores, ser pessoas melhores, a gente vai fazer o nosso movimento para isso acontecer. Então, qual que é o padrão que. Outra coisa sobre isso, tá? Você reconhece na sua vida uma dificuldade que parece indissolúvel? Uma dificuldade. É assim, ó, Andréia, isso aqui eu não consigo fazer. Eu vou dar um exemplo tolo, tá? Porque eu não quero dar exemplo nem de emagrecimento e nem de financeiro. Mas eu vou dar um exemplo de acordar 5 horas da manhã. E não é só porque você viu o Joel J falando que tem que acordar para ter rendimento. Não. Você sabe que você quer acordar por algum motivo. Você quer acordar cedo porque você quer ir na academia, porque você quer ler mais, você quer ler a Bíblia, você quer fazer um detox, você quer acordar. Você tem seu motivo. E você fala assim: eu não consigo acordar. Não consigo, não consigo. Então, pensa aí agora você em um tema na sua vida que parece assim, ó, não ter solução. Você tenta, 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 tenta e não consegue. Quando a gente faz o trabalho ancestral, o trabalho com o genograma, a gente procura mergulhar nas histórias das pessoas que estão lá. Muitas alunas minhas fazem isso e elas vão assim, ó, como um tiro, sabe? Vão, mergulham. Um outro tanto de alunas, o que que elas fazem? Elas fazem o genograma e falam, pronto, acabei. Aí eu vou lá e falo assim: ah, legal, vamos fazer tal movimento, e aí quando você puder, dá um tempinho, aí você vai corrigir essa parte aqui. Aí passa duas horinhas, me manda. Não se relaciona com o genograma. Não espera agir. Tem uma ansiedade. Ela nunca mergulhou no genograma. O genograma é uma ferramenta para você procurar assim, ó. Eu vou procurar no meu genograma quem mais na minha família passou por algo que eu estou vivendo. E aí eu vou perguntar para minha mãe. Eu vou querer saber as histórias, mas eu não vou perguntar assim, mãe, quem é que tinha problema financeiro? Ou quem é que tinha problema para acordar cedo? Quem é que tinha uma preguiça constante? Eu não vou perguntar isso. Vou perguntar, mãe, como que era aquela tia lá? Por que que ela nunca trabalhou na vida? Ah, porque aconteceu tal coisa, assim, não sei o que, lá, ela tinha que cuidar de alguém. Aí ela tinha um problema com sono, ela tinha um problema sei lá, de compromisso. Sempre que ela marcava alguma coisa, ela não ia. E aí você vai percebendo, você vai encontrar quem que é no seu sistema que passou algo parecido. Aí quando você encontra essa pessoa, o trabalho começa. E o trabalho não é, ai, agora eu vou lá constelar essa minha tia e tal. Não, o trabalho começa. Daí, como é sistêmico, ele vai causar uma liberação e você vai perceber que esse assunto vai se dissolver, vai se diluir. Às vezes, você fica com uma ideia fixa. De repente, você começou a trabalhar lá o seu genograma e você começa com uma ideia fixa sobre algum assunto. Tipo, eu quero saber da onde saiu essa história que, sei lá, que é um segredo familiar. E segredo familiar é segredo familiar, né? Mas, de repente, você fica com aquela ideia fixa. E de alguma forma o segredo se dissolve, o segredo é revelado. E aí você acabou, né, assim, sendo tomada pelo seu sistema para você liberar. Gente, se isso aqui que eu tô falando é meio que surreal para vocês, me fala para eu poder trazer uma linguagem mais simples ou dar uns passinhos para trás, tá? Porque às vezes, né, às vezes eu tô indo muito
muito além aí mas eu não sei, esse grupo aqui, né, que eu tô lidando. Então, essas histórias são dissolvidas. É assim que é feito o movimento sistêmico. A gente coloca, a gente dá um passo e a gente respeita, porque é o sistema familiar inteiro. É um movimento fenomenológico. Ele acontece, você não fica forçando. Você não fica lá falando, vai, Andréia, a constelação não deu certo, e não sei o quê, e cadê? E eu ainda tô pobre, e eu ainda tô gorda, e eu ainda tô preguiçosa, cadê o negócio? Sabe? Meio que não é sobre você. Você está aqui resolvendo isso, mas tem uma outra coisa que precisa ser vista além do seu próprio umbigo. E daí é isso que está sendo chamado, e você continua olhando para o seu umbigo onde não tem solução. Onde você está olhando para o seu sofrimento onde não tem solução. Olha mais, expande, sabe? Sai de dentro do furacão para você ver o que está acontecendo, sabe? E aí, às vezes, a gente precisa de tanta humildade para isso que gera ansiedade. O último que eu vou trazer para vocês, então a gente está falando aqui de repetição familiar. O que mais pode repetir? Então, repete no seu dia a dia, você pode repetir quando você não gosta de alguma coisa, por exemplo, nos seus pais, e você acaba lidando com várias pessoas iguais aos seus pais. Às vezes você casa com uma pessoa que é igualzinha ao seu pai, igualzinha à sua mãe. Aí eu falei também das doenças que são passadas nas gerações, e agora eu vou falar para vocês de outra coisa que é passada por geração. Maldições familiares. Eu sei que esse tema é delicado e polêmico, mas como isso aparece constantemente dentro do meu trabalho, eu vejo a necessidade de vir falar sobre isso. Então, assim, às vezes a pessoa vem e ela tem várias coisas que ela parece assim que não estão fluindo na vida dela. E ela não vê saída. E daí a gente abre lá o campo, faz o movimento, ela faz um curso. Por que curso, André? Por que não faz só constelação familiar? Porque, gente, o nosso ego, daí eu sei que tem gente que está aqui assistindo a live que já vai concordar comigo, né? Porque assim, a nossa cabeção, ela é tão cabeção que assim, a gente quer a solução do problema, mas na verdade, a gente pensa que quer a solução do problema, mas na verdade, a gente não quer a solução do problema. A gente quer provar para todo mundo que o nosso problema não tem solução. Vocês acreditam nisso? Olha por quê. O nosso ego, ele é desenhado para ser especial. Ele mostra para você que você é especial. Então, ser especial não significa ser o melhor. Às vezes, ser especial é ter uma condição diferente de qualquer outra pessoa. Então, nós já somos diferentes em muita coisa e somos iguais em muito mais coisas do que as diferenças. Mas o ego, ele sempre vai mostrar para você os ganhos, ele vai potencializar para você os ganhos que você tem pelo sofrimento que você carrega. Então, quando o ego descobre que você vai romper uma bolha de ignorância e você vai ficar livre, para o ego isso é desconhecido. Então, quando você está lá tentando descobrir como que você pode é, viver o autoconhecimento, desbravar, saber quem você realmente é, se libertar dos padrões limitantes, de tudo isso, o ego vai lá e vai te puxar para trás. Então ele meio que não quer essa solução. Então você entra e você faz uma constelação familiar. Sabe o que acontece em uma constelação familiar? Na hora que o movimento é aberto, então eu sou consteladora e você é o constelado. Então você vai contar para mim o seu problema. Eu agora estou acessando o seu campo familiar. Nisso que eu acesso o seu campo familiar, o seu sistema inteiro é aberto. Aí tem uma sensibilidade que acontece aqui dentro, não é racional. Existe uma sensibilidade que me mostra, olha, nesse campo sistêmico, ela está trazendo um problema abobrinha, né? Mas o problema não é a abobrinha. O problema é a raiz lá da mandioca, sabe? Assim, tá mais para trás. É outro legume o problema. E ela tá olhando para isso aqui. Então você vem e fala assim, ó, André, meu problema é que eu não acordo cedo. Aí eu não vou olhar pro seu problema. A própria, como a gente está em postura fenomenológica, existe essa sensibilidade que me faz acessar o seu sistema e ver o que está por trás desse problema que te impede de levantar muito cedo. E o que está por trás, muitas vezes,
É o medo do sucesso. Se eu acordar cedo, muitas vezes, eu vou desenvolver o quê? O que que você vai desenvolver acordando cedo? Ah, eu vou desenvolver é, um, um- o atleta em mim. Eu vou desenvolver a espiritualidade em mim. Eu vou desenvolver a liberdade financeira. Eu vou desenvolver algo que ninguém viveu antes. Então, o medo do sucesso faz com que essa pessoa não consiga nunca acordar cedo para viver e ter sucesso na vida, fazer as coisas que ela quer viver. Porque alguém foi impedido de viver o sucesso. Alguém lá nesse sistema aconteceu alguma coisa, algum movimento, e cada história é uma história. Por isso que aqui no Vida em Flow a gente não vai trabalhar como se, olha, gente, tem uma fórmula e você vai aplicar essa fórmula e agora tá tudo liberado. Não, não, não. Mesmo que todas as pessoas vão fazer o curso juntas, né? Porque elas vão sentar, elas vão ouvir a mesma aula, mas ela vai trabalhar nela. Ela vai trabalhar nela. E eu posso estar com 50 alunas online. Na hora que eu vou e me conecto com a Cíntia, é o campo da Cíntia que é aberto para mim. Na hora que eu vou e me conecto com a Valéria, é o campo da Valéria que se abre para mim. Aí a Débora faz uma pergunta. O canal está desobstruído. Então, quando a Débora faz uma pergunta, é como se o campo dela já se mostrasse para mim. Então, olha só, respondendo a pergunta, por que que eu não recomendo que você simplesmente faça uma constelação? É tão profundo o que você vai fazer, é tão sério, é tão real e imediato que a sua mente buga. A sua mente vai bugar. Aí você vai ver o negócio acontecendo, você vai ver o negócio voltando para o lugar, cada coisa indo para o seu lugar correto. Você vai sentir aquela paz tremenda no seu coração. E aí, quando a gente fecha a constelação, porque os movimentos acontecem imediatamente, imediatamente, não tem um tempo, sabe? Aí fala assim, a constelação age em quanto tempo? Na verdade, isso, gente, é para não gerar como fala, uma urgência na pessoa. Para não gerar aquela ansiedade da pessoa ficar, André, eu ainda tô pobre, sabe? Às vezes você vai lá e liberou uma coisa que vai liberar no seu sistema a sua vida financeira. Só que de verdade, o que que você vai fazer nos próximos 6 meses depois que você liberou no campo sistêmico a sua vida financeira? O que que você vai fazer? Você vai observar, você vai ver diferente a vida? Não, você vai viver igual você estava vivendo antes. Eu ainda tô pobre, ainda tô pobre, ainda tô pobre, ainda tô pobre. E continua falando. E continua falando, sabe? Você não se abre, você não vai descobrir o que que é, você não vai caminhar sem aquele peso. Então a mente, ela não tem outra coisa para pôr no lugar. A mente que tinha aquele problema lá do financeiro, ela não tem outra coisa. Então o que que ela faz? Ela procura a mesma dor e coloca lá. Então você acha que você está caminhando para ter solução no seu problema e na verdade você vai lá e você reforça o problema. Reforça o problema. Bert Hellinger falava o seguinte: quando você procura pela solução e você encontra a solução e você continua procurando a solução, você perde a solução. Você perde. Você agora fica ali naquele ciclo de sofrimento e você agora a constelação familiar é mais uma coisa que você experimentou e continua comprovando, porque agora o seu ego fala para você, tá vendo como é difícil? Nem aquilo deu certo. Olha só como é difícil. E você fica especial. Você fala, eu quero ser especial de outra forma, André, eu não quero ser especial assim. Então você mergulha no autoconhecimento. Então, quando a gente faz curso e não uma constelação direta, mas o que que eu vou aprender no curso? Você vai passar por um processo. Igual aqui. A gente está fazendo o quê? Uma aula? Não, são 7 aulas. O que a pessoa que chegou aqui na quarta aula e acompanhou as outras, ela está muito melhor equipada do que as pessoas que caírem direto nessa live. Então, se você gosta do que você está ouvindo, vai lá e começa a assistir da primeira. Vai ouvindo, vai dando para mim lá nos comentários o que você entendeu daquela live. Inclusive, escreve no comentário o que você não entendeu. Poxa, Andréia, e não estou falando que você concordou e que você não concordou. Eu estou falando que você entende e o que você não entende. Porque se toda vez que você assistir alguma aula, ler um livro
ler a Bíblia e você continuar nessa história de eu concordo e eu não concordo, você não vai crescer nunca. Imagina, André, eu vi o curso inteiro, eu concordei com isso e não concordei com aquilo. Então, o curso era para a gente falar, né, e desbravar a parte que você não concorda. Porque se você não tiver nenhuma possibilidade do que você discorda tá errado, como é que você vai crescer? Porque, na verdade, o que mais atrapalha o nosso processo de crescimento pessoal são nossas crenças limitantes. Então, nossas crenças são algo que está dentro da gente que a gente concorda. Então, se eu não romper essa crença, como é que eu vou crescer? Então, como é que vem vamos falar, terminar para falar da maldição familiar? Então, eu encontro lá no seu sistema uma maldição familiar. O que que foi? Algum problema com religião. Alguém que entrou em uma religião e fez algum pacto espiritual. Alguém que fez trabalho espiritual para alguém da sua família, na sua ancestralidade. Alguém que queria viver uma religião e não pôde viver. Ela queria viver uma experiência religiosa e ela não pôde viver, ela foi impedida. Então isso gera um ódio muito grande, principalmente em cima da pessoa que proibiu, e aí essa maldição ela vai passando de geração em geração. Então qualquer coisa relacionada à espiritualidade no seu sistema familiar, ele vem agindo. Agora olha a beleza de quando isso é liberado. Vem uma pessoa, isso é fato real, tá? Vem uma pessoa e ela começa a fazer um trabalho no Vida em Flow, ela começa a buscar e aí a gente vai procurando formas e esbarra em uma maldição familiar. Isso fica muito claro, né, no campo na hora que a gente abre a constelação. E aí eu falo para essa pessoa, né, olha, tem essa maldição familiar no seu campo, não sei o quê. A pessoa meio que se desvincula da escola e fica meses sem vir para a escola. Um dia essa pessoa retorna, e aí ela ouve agora de um outro ponto. Ela começa a ouvir maldição familiar. E aí ela fala assim: eu vou olhar para isso porque eu tentei com o Vida em Flow não deu certo, eu tentei ser o Vida em Flow não deu certo, mas agora aquela história faz mais sentido. Aí ela veio para um evento presencial. E no evento presencial a gente consegue alcançar níveis que a gente não consegue no online, né? E nesse evento presencial a gente constela. Quando ela sai desse evento presencial, tudo que era um problema e um dilema para ela acaba. Acaba. Aí ela agora é feliz. O filho dela, que não falava com ela, fala com ela de forma respeitosa. Ela tá radiante, ela tá assim, ó, suficiente. Ela se ama, você vê assim. Aí você fala, ué, o que que aconteceu ali? Então, sempre que você vê uma pessoa que rompe um padrão, você vai ver a vida dela, sabe, florescendo, vai ver, tem resultado na vida dela. Então, por que eu, Andréia, não comercializo constelação familiar? Então, você não vai falar assim, olha, você vai entrar no curso, e lá no curso você vai ter 5 constelações familiares. Não é. A gente vai ter um relacionamento. Você pode entrar, você pode viver um caminho de vida em flow, mas lá, quando for necessário, o próprio campo, porque, gente, constelação é um movimento fenomenológico. Não tem como eu falar assim para você: vem aqui, Sueli. Inclusive, beijo, Sueli. Vem aqui, Sueli, vamos fazer sua constelação. Não, o campo, ele praticamente chama a Sueli, coloca ela lá dentro. Então a gente entra e a gente começa a trazer conhecimentos sobre a nossa vida. Porque qual que é a dificuldade que todos esses padrões aqui estão causando na nossa vida? Esses parece mágico mesmo, né? Esses padrões que acontecem na nossa vida geram ansiedade, geram desconexão interna, gera raiva de Deus, sabe? Dúvida sobre Deus. Esses padrões, eles estão e eles vão poluindo a nossa vida. E não é que você tem um outro. Ai, Andréia, desses 7 aí, eu sou a salvadora. Eu sou essa aí do autoabandono. Não, no final das contas, a gente vai perceber que a gente tem um pouquinho de cada uma. No meu trabalho, eu me priorizo. Eu não sofro autoabandono, mas lá no meu trabalho, eu tento salvar o meu chefe. Eu tento salvar a minha cliente.
Você sabe porque a maioria das pessoas que trabalham com vendas, eles têm problema. A maioria das pessoas que trabalham com vendas e não prosperam, eles têm esse problema. Ó, vou falar isso até devagar. A maioria das pessoas que trabalham com vendas e não prosperam, eles têm esse desequilíbrio aqui da salvadora, sabe? Ele vai lá e ele fala assim: Nossa, eu vou vender o meu produto para aquela mulher. Ela precisa muito de mim. E aí ele vai e ele coloca uma carga emocional tão grande naquele produto e ele vai de 0 a 100 muito rápido. Ele vai assim, ó. Ele vai oferecendo com todo aquele amor, ele vai mostrando. Chega uma hora que a pessoa não quer, não quer, não quer, ela fala que ela não quer, e aí ele vai lá e ele comete uma agressão com a pessoa. Ele fala também, é por isso que sua vida tá assim. Você continua então desse jeito. Então lembra, o herói, ele sempre vai ter escondido o agressor. Ele tá escondido na capa né? Tem escondido ali embaixo da capa do herói um agressor. Porque ele vai lá, ele tenta salvar, ele tenta enfiar a goela abaixo o produto na outra pessoa. Quando a outra pessoa de fato mostra pra ele que não quer, ele vai lá e comete uma violência com a pessoa. Vai lá e fala pra pessoa: é por isso que você tá encalhada, é por isso que você tá gorda, é por isso que você tá infeliz, é por isso que você tá sofrendo. E aí ele sai, entende? Então, toda vez que você perceber, vai ter assim, ó, todos esses 7 padrões que a gente tem em algum nível, em algum lugar na nossa vida. Então, quando você faz um curso e você vive esse processo, você passa por todas as esferas da sua vida. Não é, ai, André, meu problema é financeiro. Aí eu vou lá, aí tudo que é financeiro ela faz, ela procura na internet, ela fala com o chat GPT, ela fala não sei o quê, é tudo financeiro. Não, minha filha, é uma dança, é uma vida inteira que está aqui. Aí a ansiedade que é causada, porque a repetição familiar está acontecendo, eu estou vendo que isso está acontecendo, eu estou vendo que eu odeio esse comportamento da minha mãe, e agora que eu já fiz mais de 40, eu estou me comportando igualzinho minha mãe, eu não sei como mudar isso. Então você só pode romper um padrão fazendo algo diferente do que foi feito antes. Então lá no Vida em Flow a gente brinca disso. Como é que se rompe o padrão? Rompendo. Não tem outra história. É rompendo. Ah, André, mas não tem como a gente fazer uma oração bem forte, uma corrente positiva de amor, de energia? Não. Você vai lá e você vai fazer exatamente aquilo que te dá medo. Quando você pensa na sua saúde, a sua saúde mesmo, né? Você fala assim, nossa, André, mas o que que eu vou fazer? Se toda a minha família tem essa doença, ué, vamos ver quais são os alimentos que você deve evitar para não ter essa doença. Quais são os alimentos que você precisa incluir para não ter essa doença? Como é que você cuida dessa doença, né? Ou como que é? O que você pode fazer? Vamos trabalhar em uma ONG que, né, que lida com essa doença? Vamos fazer um movimento? Vamos aumentar o nível de consciência das pessoas sobre isso? Ah, então olha só, estou rompendo, estou fazendo algo diferente com o que eu tive. Já fui afetada pelo raio da doença. O que que eu posso fazer? Vamos honrar, vamos honrar, vamos fazer. Em vez da gente ficar, olha, isso é uma maldição na nossa vida, vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo bom com isso. Dá trabalho, né? Dá trabalho. E aí você vai perceber, o mundo do autoconhecimento é para aquelas pessoas que realmente, ó, estão dispostas a fazer o esforço necessário. Porque é muito mais fácil ficar nesse comodismo. No comodismo, na zona neutra, essa zona que não conhece vitória, não conhece derrota, sabe essa massa cinza da sociedade? E eu falo massa cinza da sociedade, não é, os pobres, não, não. Uma faixa da sociedade que você vê que não importa quanto de dinheiro ele tem. Se ele é muito abundante, rico, milionário, se ele é muito pobre, miserável, não importa. Tem uma faixa cinza que são aquelas pessoas que estão vivendo assim de forma automática, aceitando as dores, aceitando o problema que tem, sabe? E não fazendo, não movendo uma palha para ser diferente, para ser melhor. Então a gente não quer estar nesse lugar, né? Quando você começar a romper esses padrões, a sua vida vai começando a se ajeitar, sabe? Por isso que a escola chama Vida em Flow. Porque quando não tem outra. Quando você começa a trabalhar isso, olha, eu reconheço a Salvador, eu sei onde eu tô,
Então, o que que eu preciso fazer para mudar isso? Eu reconheço essa lealdade invisível, eu vou lá, eu faço um movimento sistêmico, eu faço um genograma, eu vou lá, eu, no autoabandono, eu mesma me cuido, eu me acolho, eu imagino essa criança interna, eu dou colo para minha criança interna, eu escuto o que ela está falando e eu também corrijo na hora que ela está querendo, né, tomar a minha frente, tomar lugar. Na hora que eu tô lá discutindo com o meu chefe, eu não posso deixar a criança interna vir, não. Porque senão eu vou chorar na frente de todo mundo e eu vou fazer uma birra. Eu vou dar um piti. Não, lá a criança interna não vai. Na hora que eu tô discutindo relação dentro do meu casamento, eu também não deixo a criança interna vir, senão eu vou ativar o pai, né? Ou vou direcionar aqui pro meu marido o pai, eu vou ser uma criançona aqui. Não, eu acolho essa criança para ela ficar quietinha na hora que eu, adulto, preciso agir. E eu acolho essa criança para ela não se sentir abandonada. Então ela sabe, ó, agora eu vou ficar aqui quietinha para minha adulta ela ir lá e resolver essa parada aí. Olha como que a gente é foda, olha como que a gente é incrível. Aí, hoje a gente falou então sobre a repetição familiar. Cada coisa dessa que a gente vai limpando, gente, é por isso que eu gostaria que vocês vissem dessa forma. Cada coisa dessas que a gente vai limpando, a gente vai fluindo. Nossa vida vai ficando. Ué, mas como? De uma hora para outra, Andréia? Não. Com uma constelação, Andréia? Não. Você vai percebendo, a sua mente, quando perceber, você já driblou todos os caminhos lá que ela iria te sabotar. Quando perceber, já foi. Você fala, ué, como é que isso aconteceu? Ué, que estranho. Eu pensei que eu ia surtar nessa briga e eu fui extremamente elegante e eu não sofri. Que estranho. É assim que acontece. Então não fica pensando nessas coisas de fórmula mágica, não, viu, gente? Olha, sua mente, como que fala? Imagina isso, né? Perca 5 quilos em 2 semanas, né? Sua mente organizada e limpa em 5 aulas. Não, né? Então não vamos cair nessa. A gente não é mais inocente dessa forma. A gente entende que a nossa mente mente. Então, se o problema está muito do nosso problema está na nossa mente, o que que a gente faz? A gente vai conhecer os mecanismos dessa mente, tudo que ela faz que impede a gente de chegar onde a gente quer chegar, e a gente vai driblar ali, ó, pelos corredores, pelo labirinto, para a gente chegar onde a gente deve chegar, para a gente lograr o que a gente quer e falar, tá tudo bem. A gente vai guiando nossa criança, sabe? Vem, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos seguindo aqui, ó, por esse caminho. E lá na frente, a gente vai colher as nossas vitórias. Gente, na segunda-feira, meio-dia, eu encontro vocês novamente para o nosso quinto episódio. Vai ser muito legal. E no quinto episódio, a gente vai falar de vergonha oculta. Muita gente que tem um topete bem grandão não tem nem coragem de admitir que tem essa vergonha. Eu vou falar o que que é isso no sistema, como que é isso. Inclusive, eu vou ver se na semana, no fim de semana, eu já passo alguma coisa sobre isso, para vocês entenderem o que são os 3 próximos episódios que a gente vai tratar. E lembra, se você chegar até o final comigo, você vai poder falar ali uma palavra e desbloquear um presente aqui que o Vida em Flow preparou para vocês. Gratidão imensa pela presença. Um beijo no coração. Manda essa live assim que eu subir, manda essa live para as pessoas que você sabe que precisa ouvir isso. Principalmente porque hoje foi a primeira vez na história que eu falei sobre maldição familiar nesse Instagram, né? Então, eu falo disso lá dentro do curso, fechadinho, de forma muito, né? Mas assim, é um tema muito delicado, só que ele é muito presente dentro do Vida em Flow. Então, em geral, as pessoas que vêm, que acabam chegando, elas acabam descobrindo isso em algum nível. Então, vamos tocar isso, sabe? Para que as pessoas que realmente precisem cheguem e a gente pode desbloquear tudo isso, dissolver, né? Eu só faço isso, gente, porque a espiritualidade dentro do Vida em Flow é algo muito forte. A nossa base no Vida em Flow é espiritual. Então, não tem como. Se você tem algum caso sobre esse, ou sabe que tem alguém que tem alguma dificuldade muito grande com isso, ou faz loucuras aí, né? E não sabe o peso que isso causa no sistema, manda para essas pessoas. Manda assim como quem não quer nada, fala, nossa, ouve o tema tal aí que essa menina tá falando, tá bom? Então, vamos corrigir aí, vamos fazer esse movimento, sabe, crescer. Gratidão a todos
Até segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana e Dia das Mães, né, domingo. Beijão, tchau, tchau. Gratidão.